Olá, estamos iniciando mais um Fala Vereador. Neste final de ano, abordaremos os últimos 4 anos vividos no Legislativo Josefense, uma retrospectiva. Hoje ao meu lado o vereador do PT, Antônio Luiz Batiste. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Obrigada pelo convite e eu vou começar perguntando qual foi o momento mais marcante nestes últimos 4 anos. Olha, nosso mandato ele tem uma característica. Primeiro, é não aceitar que a Câmara de Vereadores se transforme apenas num cartório, onde tudo que vem do Executivo aqui é passado sem discussão. Somos contra isso e, nesse sentido, acho que a Câmara cumpriu com o seu papel de discutir o projeto, de convocar audiências públicas. O segundo papel mais importante do vereador, de qualquer vereador, é a fiscalização. Isso está previsto na lei orgânica. Muitas vezes, aqueles que estão no Executivo, o chefe do Executivo, eles confundem o que é fazer oposição e o que é fiscalizar. E essa é a sua marca, né, vereador? Essa é a minha marca, a fiscalização, é cobrar, é exigir que aquilo que se promete na campanha seja cumprido efetivamente em obras. Porque não é o vereador que faz a rua, não é o vereador que faz a creche, não é o vereador que desautoriza a construção de uma rodovia. E muitas vezes há erroneamente esse entendimento, exatamente, né? Isso tudo já está previsto no orçamento com antecedência de um ano. Portanto, o prefeito que promete e não faz, ele comete o primeiro erro, né? Talvez é não compreender as limitações do próprio poder, da própria prefeitura. Mas ao não fazer, tem que, de fato, vir prestar conta à opinião pública por que não está fazendo. E quando executa uma obra com valores altos, como é o caso da Presidente Kennedy, com 11 milhões de reais, um prazo de execução que seria de 180 dias e já passaram mais de 1 ano e meio e essa obra não realiza, o vereador tem que cobrar. E isso não é ser contra, isto não é fazer oposição, isto é cumprir o seu mandato e para isso nós fomos eleitos. E cumprir o papel do vereador, né? Principalmente. Nesses últimos 4 anos, então, a gente pode ter dito que o senhor ficou bem feliz, porque houveram várias audiências públicas, várias discussões. O que o senhor acha, assim, qual foi a audiência pública mais marcante, o que o senhor vê que a gente pode dizer a mais importante, uma das mais importantes, como o senhor vê esses últimos anos? A Câmara propiciou audiências públicas da mais variada gama. Por exemplo, uma alusiva à comemoração ao aniversário da Escola Técnica Federal, que é o Instituto Técnico Federal de Santa Catarina. Outras audiências alusivas também a personalidades, também em relação ao USJ, a Universidade Pública Municipal de São José, onde 800 estudantes, né, levaram uma batalha de 4 anos para que a Universidade Pública Municipal de São José viesse a ter a sua sede própria. Então, durante os anos de 2009 e 2010, várias manifestações, audiências foram realizadas nesta Câmara, no sentido a sensibilizar o Poder Executivo a, de fato, assegurar a sede que era prometida e que era destinada para a Universidade Pública Municipal fosse, de fato, e São José foi a concedida. primeira da Grande Florianópolis a conseguir ter a universidade, né? Sim, e é uma das poucas que não possui sede. É o mesmo que você fazer um casamento, prometer o casal morar junto, prometerem que vão conseguir uma sede, uma casa em 2, 3 anos e depois mudarem de planos e começarem a viajar, começarem a investir em outras coisas não essenciais. E as pessoas não conseguem ver dessa forma. E as pessoas não conseguem ver desta forma. E é este o papel do vereador, compreender o papel social que alguns projetos possuem e que, portanto, precisam ser executados. Então, a defesa da Universidade Pública Municipal, para que não fosse privatizada, para que não fosse extinta e para que ela tivesse a sede própria, e com ela viria um colégio de aplicação de mais de 2.000 crianças. E, ao invés disso, o que faz o prefeito? O prefeito vende a sede da prefeitura por 14 milhões de reais, não diz aonde aplicou os 14 milhões de reais, e a sede destinada ao SJ e ao colégio de aplicação foi tomada para instalar provisoriamente, inclusive, não provisoriamente, permanentemente, mas precariamente, a sede da Prefeitura Municipal com as suas secretarias, sendo que todas as secretarias que estavam em local alugado continuam no mesmo local que estavam pagando aluguel. Ou seja, falaram que a sede da Prefeitura viria para Beira-Mar para acabar com os aluguéis da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, e, na verdade, essas secretarias continuam pagando os mesmos aluguéis e, pelo contrário,
está ocorrendo ainda novas contratações de galpões para instalação de almoxarifado, porque a sede, pelo que eu estou vendo, nem mesmo cumpriu essa promessa de reduzir custos de pagamento de aluguel. Como a sua marca é sempre fiscalizar, eu vou entrar num assunto também relativo ao executivo, que é a lei orçamentária. Vai vir para essa casa? Quando vai vir? Como é que vai ser essa discussão? Como o vereador Battisti estará envolvido? Como é que o senhor acha que vai se concluir esse mandato? A Câmara tem que se manifestar de forma coerente. O mesmo procedimento que a Câmara adotou em 2007 e 2008, na gestão do prefeito Fernando Elias, apresentando emendas e suprimindo certas autorizações ou cheque em branco para o prefeito, nós temos que suprimir agora. Já iniciou essas discussões? Nós iniciamos a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que dá as diretrizes para a elaboração do orçamento. Todas as emendas corretivas que realizamos no ano passado estamos fazendo neste ano e nós pedimos que essas emendas sejam aprovadas por unanimidade. Inclusive pela bancada de situação, que antes votava contra essas emendas e que agora certamente votarão a favor, porque não é mais o governo deles que estarão no ano que vem. E isso tem que acabar. A peça orçamentária era uma peça que ela precisa ser o mais correta possível. Estudada também, né? Sim, não é possível, por exemplo, nós temos agora na LDO uma previsão de gastar na Avenida Presidente Kennedy de 17 milhões de reais no ano que vem. No ano que vem. Portanto, é uma peça fictícia. Não é verdadeiro que vai se gastar 17 milhões de reais, até porque a obra custa 11 milhões de reais, uma parte já foi empenhada 3 milhões no ano passado e faltaria 7 milhões. E eu digo a vocês, esse valor é um valor superfaturado. A primeira tarefa que cabe à futura prefeita é auditar todos os serviços e obras realizadas na Presidente Kennedy. Porque o dinheiro que está lá não é do prefeito. O dinheiro que está lá é do cidadão. E todo o dinheiro gasto em excesso em obra superfaturada, no final vai faltar o remédio na escola ou no posto de saúde, ou vai faltar condições de trabalho numa escola, ou vai faltar ruas que poderiam ter a sua calçada melhorada, ou a sua pavimentação melhorada, ou a sua drenagem melhorada, e vai faltar o dinheiro. Portanto, as obras superfaturadas, elas precisam ser extirpadas desse processo. E é o orçamento que possibilita você avaliar. Por exemplo, uma das emendas que nós estamos apresentando é para que no futuro orçamento do ano que vem, votado nesse ano, nós tenhamos mais uma via na Avenida Beira-Mar, para que nós possamos ter ida e vinda dentro da Beira-Mar, para que você não precise percorrer parte da região de Capoeiras e parte da região de Campinas. E até mesmo na Praia Comprida, para ter acesso ao centro histórico, e do centro histórico hoje já é assegurado diretamente até Campinas, e também a parte da 282. Mas nós queremos da Via Expressa. Mas a ideia é para que faça a futura prefeita, estabeleça isso como prioridade, para que a ligação Florianópolis-São José, Florianópolis-São José tenha início também em Capoeiras, ao lado no posto do Encoter, com acesso direto até o centro histórico, facilitando as pessoas que queiram vir para o centro histórico, para a Fazenda do Max e também para a Forquilinha e para a própria Praia Comprida, desobstruindo e muito a situação de tráfego intenso que nós temos na Presidente Kennedy. Junto com a fiscalização, qual outra marca que o vereador Battisti deixa e qual outra marca que o vereador Battisti pode dizer assim, não, a gente realizou, como foi a metodologia trabalhada dentro do seu gabinete, como funcionou? Conta um pouco para nós como é que Primeiro, foi o seu trabalho. Nós nos preocupamos muito com os recursos que foram liberados pelo governo federal e que não foram aplicados devidamente. Ora, o governo do município fez um convênio para 19 milhões de reais. Este recurso é para investir em áreas atingidas pelas enchentes. E vimos que pouco ou nada foi feito em contenção de enchentes na Praia Comprida. Em Campinas teve a ponte, mas a ponte não está no projeto dos 19 milhões. Em Forquilinhas, no rio Forquilhas, né? No Ciniru Martins, apenas o alargamento do rio, e esse alargamento do rio custou 1,2 milhão.
Havia já no ano de 2010 mais de 5 milhões de reais no município de São José, que podia ter sido feito o alargamento do Rio Forquilha já em 2010 e não fizeram. E parte desse recurso foi desviado para pintar posto de saúde, para recuperar coisas quebradas em escolas, quando isso já tem o dinheiro do Fundeb, isso já para educação e para a saúde tem os recursos destinados. E, portanto, há um desvio e as pessoas sofrem cada vez mais com enchente, não por falta de dinheiro do governo federal, como também tivemos 11 milhões de reais do governo federal para a obra do PAC de hipotecas, que pega o loteamento próximo ao Horto Florestal, que por 4 anos não tocaram porque faltava projeto, só tocaram agora no último ano. Recurso deixado, e diga-se, faça aqui o registro, né, pelo prefeito Fernando Elias. Se o prefeito Fernando Elias foi ruim, deixou 11 milhões para que o atual prefeito tocasse as obras do PAC. Que visava o quê? Moradia? Lá na moradia, nós tínhamos a situação de esgoto a céu aberto, que é no loteamento ao lado do Horto Florestal em hipotecas. Tá? Para as pessoas localizarem. As ruas, tudo de terra. As casas sem possibilidade de fazer edificações, porque não sabia qual era o nivelamento da via, né? Esgoto a céu aberto dentro de São José, né? Para 200, 300 famílias. E simplesmente levaram 3 anos para iniciar uma obra simples. Nós tivemos várias vezes na Caixa Econômica, com direção na Caixa Econômica. O senhor participou ativamente dessa discussão? De todas as audiências com a Caixa Econômica, em audiência pública realizada por essa Câmara de Vereadores, e faltou, na verdade, vontade política, faltou planejamento, faltou competência para que esta obra, que deveria ter sido realizada no primeiro ano de governo. E qual foi o momento assim que o senhor acha, não, eu poderia ter feito diferente? O que o senhor acha que não deu tempo de fazer, assim, nesses 4 anos que o senhor gostaria de ter feito? Tudo que esteve ao meu alcance eu fiz. Legal. Talvez isso não deu possibilidade e não sensibilizei suficiente para conseguir mais 50 votos que me possibilitaria estar aqui dentro da Câmara de Vereadores. Mas não me arrependo de nada, absolutamente nada. Estive em todas as assembleias dos servidores do município, na condição de vereador, prestando a minha solidariedade. Nunca fui olhar para dizer que a greve tinha que começar ou tinha que terminar. Mas eu estava lá dando o meu apoio, né? para conhecer, saber da realidade e dentro da justeza, né? E dentro da justeza defender o ponto de vista dos servidores municipais aqui na tribuna. Em todas as reuniões, assembleias, também da USJ, eu estive presente. Em todas as manifestações, reuniões, assembleias, aqui no Jardim Pinheiros, no Flor de Nápoles, reuniões que vêm desde 2006, eu me faço presente. Como acompanhei a situação de Serrarias, como tinha 13 milhões deixado pelo ex-prefeito Fernando Elias, de convênio com o governo federal, e simplesmente o atual governo mandou uma lei no início de 2009 negando e rejeitando o convênio que teria para aplicar em obras do PAC de Serrarias. Então o senhor deixa a casa nesses próximos 4 anos, mas com sensação de dever cumprido. O senhor fiscalizou? Completamente. A minha consciência, não há nada que diga assim, que eu tenha me arrependido de ter feito, de ter denunciado, de ter fiscalizado, de ter cobrado, nada. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Talvez fiquei quase 2 anos, inclusive, com um problema doente, né? Com problemas de estresse, mas que também recuperei e aprendi também a cuidar um pouco também da minha saúde, né? Da minha família, que deixávamos tudo para segundo plano. E tudo que eu fiz não foi para de tentar me reeleger. Tudo que eu fiz porque aquilo eu acreditava que a minha consciência me permitia estar ao lado de servidores ou, em certo momento, votando contra determinados projetos. Como é que eu posso ser a favor, por exemplo, de um projeto que aumentou a COSIP em São José em 60%? É justo que o vereador vote? Votaram. Contra o meu voto, votaram um projeto em 2009. Para o nosso telespectador entender, o que trata da COSIP? A COSIP é a taxa de iluminação pública, em que o nosso comerciante, dentro da panificadora, o nosso cidadão comum recebe lá R$14, R$15, R$18. No caso de lanchonetes, que usam muito freezer e precisam manter as bebidas geladas, tem certas mercearias
e bares, por exemplo, que pagam de COSIP R$140 por mês em São José. E foi aumentado mais 60%, foi isso? Por isso chegou a esse valor, foi aumentado em 60%. Como é que eu posso votar favorável a uma lei que autoriza o prefeito vender a sede da prefeitura? Então, muitas vezes, né, ser oposição é estar ao lado do povo em determinado momento. Ser oposição, né, não é impedir que o prefeito... Eu nunca pedi para que o prefeito não realizasse uma obra de revitalização na Presidente Kennedy. Mas sou contrário, por exemplo, você usar 11 milhões de reais para enterrar na Presidente Kennedy o cabeamento para fazer 1.100 metros de iluminação pública aterrada. Porque esses 8 milhões precisariam em outras ruas para melhorar a iluminação. Então veja que são pontos de vista que temos diferente da atual gestão. E olha, o prefeito não pode reclamar de um único projeto que tenha ficado aqui na Câmara, que não tenha sido aprovado. Todos foram aprovados. Muitos com o meu voto contrário, sim. Né? Como os dois que eu falei anteriormente, da COSIP e venda do prédio da prefeitura. Mas se o prefeito errou, é porque ele contou com as leis que também foram aprovadas aqui. Mas se ele errou, é porque também ele não observa que na crítica de quem faz oposição, essa pessoa tem, no mínimo, a preocupação de falar aquilo que a gente escuta na rua. Porque eu não vou ser contra por ser contra. Claro. Vou ser contra... Porque o senhor ouviu, porque o senhor está fazendo papel de vereador, Você contra o prefeito a fazer a abertura do Rio Forquilhas? Não, sou favorável. O que eu pergunto ao prefeito, por que não fez essa obra em 2010, quando tinha 5 milhões de recursos do governo federal para a contenção das enchentes? O que eu pergunto para o prefeito e o próprio governo do estado é que não dá apenas para fazer o alargamento em 100 metros do Rio Forquilhas, mantendo a mesma ponte sobre a SC 407. Então é necessário que a Secretaria Regional, que o prefeito, que o governador do estado olhem com carinho e com urgência urgentíssima, não só a duplicação da SC 407, que liga a BR-101 à Colônia Santana, é a abertura, o alargamento, né, a vazão do Rio Forquilhas sob a ponte, sob a ponte que passa na SC 407. Se o prefeito tivesse ouvido um pouco mais o que se dizia aqui na tribuna da Câmara, talvez ele não tivesse errado tanto. Tanto o prefeito está consciente hoje dos erros que cometeu, que o seu nível de rejeição chegou a 45%. Ele é o segundo prefeito que não consegue se reeleger. E veio administrando na mesma esteira, com os mesmos erros que o prefeito Fernando Elias tinha, que é negar o direito à oposição falar, não ouvir o que a população fala, porque o que a oposição fala também é em benefício do povo, né? E seguir num caminho reto de achar que podia fazer tudo, de que o dinheiro em eleição manda. Está provado em São José que o dinheiro em eleição não decide tudo, apesar de termos muita campanha de vereadores milionárias a nível, inclusive, de despesa de uma campanha de prefeito, o que não é nada salutar para a Câmara de Vereadores. Nós não podemos renovar uma Câmara a custo de peso de ouro, com vereadores gastando dinheiro, 1 milhão, 2 milhões de reais, porque isso não é renovação, isso é o poder econômico se instalando dentro da Câmara de Vereadores, e essas pessoas que votam com essa dinheirama toda certamente vão ter que pagar o preço e devolver aos senhores de que eles que receberam o dinheiro os favores que eles têm obrigação de devolver. Todavia, certamente serão contra o povo, porque aquele vereador que precisar comprar um voto da população, certamente nenhum compromisso ele tem com a comunidade e com os problemas da sua comunidade. Nossos telespectadores puderam verificar que ele fiscalizou mesmo o vereador Batiste e nesses próximos 4 anos não vai estar com a gente, mas continuará fiscalizando. Então, todos sabem
Eu sou funcionário do Tribunal de Contas de Carreira. Eu tenho atribuições também, não atualmente, porque eu também dirijo o Sindicato de Servidores, mas tão logo termine agora, o dia 15, eu retorno ao Tribunal de Contas do Estado, onde ficarei no mínimo por mais 3 anos, completando o tempo de aposentadoria e ao mesmo tempo voltando a estudar novamente, fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado, principalmente nesta área. De gestão pública, a parte de orçamento, a parte de processo licitatório, a parte da administração pública. Tenho uma especialização ainda, mas quero fazer ela conclusiva, para estudar um pouco mais, me atualizar e, de fato, continuar na vida política aqui em São José. Não é o fato de deixar de ser vereador momentaneamente que isso tira a minha... Esse tino de fiscalizar, né? Porque eu pertenço ao PT desde 32 anos, desde 1980, e sempre fiz política, inclusive sem precisar me candidatar. Eu sou candidato nos últimos 10, 15 anos, mas antes disso, por 20 anos, eu fui do PT sem me candidatar a coisíssima alguma, apoiando nossos candidatos a deputado federal, a senadores, a governadores, mas sempre com uma diferença. A minha diferença é que eu continuo a pensar da mesma forma que eu pensava há 10, 15 anos atrás, que eu acho que nós não podemos nos transformar o PT nos partidos que tanto nós criticávamos, nos partidos dos caciques, nos partidos dos coronéis, nos partidos que oferecem 2 ou 3 vagas para que personalidades venham para ocupar espaço da militância histórica. Daqueles que mudam de partido a qualquer momento, que mudam de lado se muda o governo, né? Se é a Deliana, já vou mudar para a Deliana, se é o Djalma, mudo para o Djalma, se é o Fernando Elias, mudo para o Fernando Elias, se é o Dário, muda para o Dário, né? Eu não penso assim, então eu digo, já falei da tribuna, né? Eu sou uma oposição transparente, eu sou uma oposição que não persegue, eu sou uma oposição que não cria dificuldades para depois ter benefícios próprios. Sou um vereador que nunca indicou nenhum amigo para a Prefeitura Municipal, nenhum parente para a Prefeitura Municipal, nenhum irmão, nenhum primo, nenhum sobrinho, né? Porque eu entendo que eu não ganhei a Prefeitura, eu não estou na Prefeitura. Então não há como trocar o meu mandato de fiscalizar para ocupar um cargo, uma secretaria na Prefeitura. Isso, e não foi por falta de ofertas no atual governo e em governos anteriores. Também não critico aquelas pessoas que também tomam esse tipo de posição, porque cada um tem um método de atuação, tem a sua forma ou a sua coerência. Não critico aqueles que também se utilizam desse meio, porque é um meio quase natural na política, né? De forma que eu saio tranquilamente, depois de 12 anos na Câmara de Vereadores, o que também provoca desgaste físico, psicológico e também um desgaste político natural. Mas se eu tivesse que voltar hoje, fazer a mesma campanha que eu fiz, faria do mesmo jeito. Se eu tivesse que voltar os 4 anos de mandato, faria exatamente do mesmo jeito que fiz. Porque não é porque falta mais 50 votos ou mais 100 votos que eu vá atribuir responsabilidade ou incutir na minha consciência que pratiquei alguma coisa errada ou faltou alguma coisa. Muito menos critico a população, porque eu acho que está no direito dela muitas vezes querer renovar, mas e eu continuo com o mesmo intento. Portanto, continuar participando também aqui com a gente. Acompanhando a vida do meu partido em São José, onde eu defendo que o meu partido tenha uma posição independente frente ao futuro governo da prefeita Deliana. Eu sou contra que o partido aceite qualquer tipo de benécia, de cargo, de secretaria no futuro, no futuro governo, porque nós precisamos de uma oposição autêntica, séria, honesta, que não faça balcão de negócio à Câmara de Vereadores e que não faça do partido também balcão de negócios para os seus e para os seus familiares. E qual o recado que o senhor deixa para o nosso telespectador que está nos assistindo? Eu acredito que São José evoluiu, né? Porque no sentido de mudar, né? E de fato mudou a prefeitura como ninguém acreditava, né? Porque todos achavam que havia uma rejeição no atual prefeito, mas que ele ganharia as eleições. Isso é dito para o povo, na rua, mas que tinha muito dinheiro para gastar, tinha 20 milhões para gastar e que isso ganharia. Então isso serve também um recado para os políticos.
que façam o que prometeram, no prazo certo e não deixem para cima da hora. E de uma forma geral eu saio sem nenhuma inimizade, sem nenhum inimigo, sem ninguém que eu deixei de falar na Câmara de Vereadores, todos, situação, oposição, quem tinha cargo na mesa, quem não tinha, né? Eu nunca fui tratado nem com restrições, nem com favorecido o meu mandato, nunca pedi nada que não fosse aquilo que pertence a todo e qualquer vereador, e eu saio tranquilo, com a minha consciência tranquila, né? Sem nenhum tipo de mágoa da minha passagem na Câmara nesses 2 anos e sem nenhum tipo de mágoa, inclusive com o próprio prefeito Djalma, a quem eu fiz uma oposição, sim, para quem eu, mais do que oposição, eu fiz uma fiscalização, eu não fiz perseguição, eu não fiz dossiê contra o Djalma, eu não fui olhar se ele tinha a sua família, nunca ataquei nada da sua empresa, dos seus amigos, dos seus familiares, muito pelo contrário, eu soube, e eu acho que é isso que me dá essa tranquilidade, é porque eu soube diferenciar o que é a minha vida particular, a minha vida da minha família, a minha vida na rua, a minha vida no Tribunal de Contas e aquela minha vida que me é delegada ao povo quando me dá o direito, o poder de ser um vereador e cumprir com aquilo que está principalmente escrito na lei orgânica, que é fiscalizar, mas acima de tudo, fiscalizar em favor e ao lado dos trabalhadores e da população josefense. Obrigada pela participação, vereador. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigada. E continue nos acompanhando na TV Câmara São José, o canal da cidade.